Vamos começar leve? Ciro chama integrantes do PT de nazistas, querem me exterminar. Gente, vocês sabem que tem uma máxima, né? Tudo que eu não gosto é o Hitler. E aí, o Ciro ele já tá nessa toada faz um tempo, porque não é a primeira vez que ele fala em fascistas vermelhos, né? Ou fascistas de esquerda. Esse é o leve, eu não tô zoando, tá? E, gente, eu tinha até esquecido disso. Há muito tempo atrás, a gente já tava numa toada de cringe Gomes. E eu falei, alguém tinha que fazer um software que gera chamada de jornal do Ciro Gomes. E aí um camarada fez enquanto eu estava em live. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê o Ciro Generator aqui? Aqui, ó. Só lembrando que o camarada fez isso enquanto eu tava em live. Ele deve ter feito em 1 hora. Gerador de Ciro Lero. Veja o que o Ciro disse eu poderia ter dito nessa semana. Gerar Ciro Lero. Em reunião com o Datena, Ciro dispara contra o PT. Possibilitou a minha derrota na eleição de 2018. Isso aqui é automático, tá? O Haddad é o maior fascista de vermelho do país, afirma Ciro em entrevista para uma multidão de 15 pessoas em uma live. Então, assim, a gente fez isso, eu acho que deve fazer quase 2 anos, isso aqui. O candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, chamou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros integrantes do PT de nazistas, em sabatina realizada pelo jornal Correio Brasiliense. Gente, se você chama todo mundo de nazista, aí ninguém é nazista, né? O ex-ministro da Fazenda também disse que os petistas querem exterminá-lo. Estou muito chocado com a falta de escrúpulo do PT e do Lula. Estou muito chocado, é impressionante. Me sinto como um cara objeto de extermínio. Eles não querem me derrotar, querem me exterminar. Quase 40 anos de ajudar vagabundo. Quase 40 anos de ajuda pra eles, não houve nenhuma parada. Quando o filho do Lula se enrolou no esquema do Game Corp, nunca contei isso pra ninguém, fui lá ver o que podia fazer. Não tem respeito nem pudor, são nazistas mesmo, fica acusando o Bolsonaro de fascista, que é também. Durante a entrevista, o candidato do PDT também chamou de idiota a simpatia por políticos sem senso crítico. Adorar político é coisa de povo idiota. Nenhuma nação do mundo adora político. Político tem que se olhar com desconfiança. Bota os pezinhos pra trás, faz cara de análise, olha de onde ele veio. Em entrevista no Monarch Talks, o candidato do PDT já havia subido o tom em relação ao Lula, o chamando de fascista. A declaração em que se referiu ao fascismo foi feita quando Ciro defendia que os super ricos pagassem mais impostos, pois, segundo ele, o Brasil foi transformado em paraíso fiscal. Em compensação, os menos favorecidos economicamente pagariam menos tributação. Eles ricos estão matando a pau para que eu não tenha direito a ser candidato. Se depender do fascismo de esquerda, que isso não existe, tá? Ele inventou isso, nem direito de ser candidato para o povo ter uma opção e eu falar vai ter. Fascismo puro que o PT e o Lula estão administrando contra o fascismo do Bolsonaro. É o fascismo na veia que sempre foi. O Lula sempre foi fascistoide. Essa postura de Ciro mais incisiva tem causado críticas até de apoiadores, que tem incentivado o voto útil no candidato do PT. Um deles é o Tico Santa Cruz, que foi às redes sociais rebater as críticas feitas pelo candidato do PDT. Para mim, você tem um brilhante futuro. Não lhe pediria jamais para retirar sua candidatura, ela é fundamental e democrática, mas não vou passar a mão nos seus erros e ver que você partiu de uma postura bélica para uma postura bélica que transcende as críticas relevantes ao PT e demais adversários, partindo para apelações chulas. Não posso permitir como amigo. Enfim, o Ciro rumo à primeira candidatura com porcentagem negativa da história, né? E é isso. O velho tá doidão. Totalmente doidão. E essa foi a notícia leve, né? Aí vamos ver mais uma aqui, gente. TSE ordena retirada do filtro Prefiro Lula com cores da campanha de Ciro. Vamos ler e já já a gente comenta. O TSE determinou hoje a retirada de um filtro temático no Twitter que mostra a frase Prefiro Lula em referência ao ex-presidente Lula nas mesmas cores de filtro utilizado pela campanha do Ciro Gomes, candidato rival. Os filtros são utilizados por usuários em redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat para simular temas, frases, desenhos ou até mesmo uma maquiagem. A ação foi protocolada pela campanha do pedetista contra o advogado Augusto de Arruda Botelho, candidato ao cargo de deputado federal, contra o responsável pela página Jair Me Arrependi, ainda não identificado, e a Storm Ideas Sugar Bond House, por suposta veiculação da propaganda na internet. Gente, a Jair Me denuncia o governo Bolsonaro há 4 anos. A primeira ameaça de processo e exposição veio do Ciro Gomes, tá? Então, assim, o Ciro chamando o Lula de fascista, fascistoide, que persegue, blá blá blá. O que é isso aqui? O que é esse tipo de assédio jurídico, esse tipo de perseguição por conta de um filtro e de uma piada? A ótica é incrível, né, gente? Do Ciro chamando a porra do Lula de nazista, querendo eliminar ele, e ele meter essa.
de uma página que critica o Bolsonaro e nunca sofreu represália por parte do Bolsonaro. E agora sofre represália por conta do Ciro. Os advogados do PDT argumentam que ambos se apropriaram ilegalmente das cores, identidade gráfica e slogan da campanha de Ciro Gomes. Prefiro Ciro para criar artificialmente estados mentais capazes de confundir o eleitorado brasileiro, notadamente por percepção mnemônica da identidade visual. Os caras acham que as pessoas são burras. Os caras acham que o eleitorado é imbecil, é idiota, que não tem a mínima interpretação de texto. O que eles acham que vai acontecer? Por causa da porra do filtro, alguém vai votar no Lula sem querer? Eu não consigo nem acompanhar o raciocínio disso aqui. Denota-se similitude com a campanha do... Ah, blá, blá, blá. Tá. Determina a referida plataforma que informe no prazo de 24 horas os dados de acesso e registro, bem como o endereço IP, a fim de se identificar o responsável pelo perfil GR Me Arrependi, sob pena de multa diária, hora fixada no valor de R$5.000. Ah, eu falei 5? É 50, né? Eu falei 5, desculpa. Então, assim, esse é o cara que chamou Lula de fascistoide. Exato, mano. É Ciro 80 pra terminar no primeiro turno. E aí, gente, vocês acham que acabou? Se vocês acham que acabou, vocês acharam errado. Porque a gente tem aqui, ó, no Globo, matéria do André do Chiad, é isso. Com elogios a Enéas e ataques a George Soros, Ciro emprega fórmulas de extrema-direita. Vamos lá. O cara que chamou o Lula de nazista, de fascista e fascistoide, fez elogios ao Enéas e falou do George Soros, fez ataques ao George Soros. E aí vamos lá, porque vocês vão entender onde eu tô querendo chegar, tá? Em sua tentativa de enfatizar o nacionalismo em sua campanha, o candidato Cringe Gomes tem adotado de forma mais direta figuras e ideias recorrentes na extrema-direita, tanto brasileira quanto internacional. Nas últimas 48 horas, o candidato elogiou o ex-deputado federal Enéas Carneiro, falecido em 2007, e ícone de ultraconservadores contemporâneos brasileiros. E fez insinuações relacionadas ao bilionário filantropo George Soros, similares a teorias conspiratórias de extrema-direita global de organizações judaicas, que organizações judaicas associam ao antissemitismo. A declaração sobre Soros foi concedida durante uma sabatina do jornal O Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Armando Álvares Penteado, na manhã da quarta-feira. Ciro afirmou que o filantropo húngaro-americano financia o PSOL para este promover uma agenda com pautas identitárias no Brasil. Eu vou ler de novo. Ciro Gomes afirmou que o filantropo húngaro-americano financia o PSOL para este promover uma agenda com pautas identitárias no Brasil. Gente, isso é nazismo, tá? Isso é nazismo com N maiúsculo. Essa coisa do o judeu internacional tá financiando a destruição da família é literalmente do nazismo histórico. Eles chamavam de judeu-bolchevismo na época. Então, assim, não tem meias palavras aqui. Não tem meias palavras. Ele tá literalmente... Isso é mentira, tá, gente? Isso aqui é mentira. Lógico que é mentira. Ele tá acusando um judeu rico de financiar o identitarismo. Tudo normal, né? Quem está financiando essas agendas identitárias no Brasil é a Open Society do George Soros. O PSOL é financiado pelo George Soros. Faz esse discursinho e vai se aliar ao Meirelles. As acusações às supostas conspirações financiadas por Soros são consideradas por associações judaicas uma forma de antissemitismo, por evocarem conspirações comuns antes da Segunda Guerra Mundial, de que elites judias estavam usando suas fortunas para corromper tradições nacionais. É o que eu acabei de falar! A acusação despertou o repúdio do Instituto Brasil-Israel, uma ONG judaica que disse em nota que Ciro mergulha nas águas profundas do conspiracionismo, acusando o PSOL de ser financiado por George Soros sem trazer provas. Incapaz de reconhecer a própria responsabilidade em seu fracasso eleitoral, aciona teses típicas do antissemitismo clássico e da extrema-direita, um discurso frequentemente usado por Olavo de Cadáver, por exemplo, como se um famoso empresário judeu estivesse por trás daquilo que acontece no mundo. Na noite de quarta-feira, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, disse que o partido irá processar Ciro por suposta prática de calúnia. Ciro perdeu totalmente o controle, disse hoje no Estadão que hoje o PSOL é financiado por George Soros. Engraçado, enquanto ele queria o nosso apoio em SP, vivia elogiando o PSOL. Agora que estamos com Lula, reproduz essas teorias da conspiração. Vai ter que responder por essa calúnia. Ele também afirmou que nossas fontes de financiamento regulares são duas: fundo partidário garantido por lei e contribuições de filiados e parlamentares. Já os elogios de Enéas Carneiro foram feitos na noite de quarta-feira no Monarch Talks. Ida que por si só despertou polêmica. Em fevereiro, Monark foi cortado do Flow, isso aqui vocês já sabem, né?
Ciro também diz combater o Estado profundo, o Deep State, repetindo mais uma figura frequentemente empregada pelo ex-presidente americano Donald Trump. Durante a conversa, Ciro disse que Enéas era um nacionalista e eu também sou. Ciro ressaltou diferenças em relação ao fundador do extinto Partido Prona, classificando-o como pitoresco e dizendo-se opositor da detenção de uma bomba atômica no Brasil. Apesar disso, o candidato do PDT guardou muitos elogios a Enéas e o definiu como uma figuraça, um cardiologista muito inteligente e um estudioso das questões do Brasil. Os elogios a Enéas repetem comportamento comum a facções contemporâneas de extrema-direita brasileira. O grupo Nova Resistência, que segue uma tendência ultraconservadora de inspiração russa, que lançou várias candidaturas pelo PDT nessas eleições, elogiou os comentários de Ciro sobre Soros e Enéas. Gente, então vamos lá, né? Eu tava falando no Inteligência Limitada sobre como... uma coisa que eu já falei pra vocês várias vezes. Como os partidos sociais-democratas se degeneram à direita com o tempo por conta das circunstâncias da democracia burguesa, né? E aí eu falei do PT, eu falei do PSOL e eu falei do PDT. E aí eu falo assim, o PDT do Brizola era bem mais à esquerda. Hoje o PDT é um repositório de neonazistas. E aí me criticaram pra caralho por conta dessa fala. Inclusive, alguns ciristas tiraram a cueca pela cabeça, mandaram uns textão lá, que eu nem li, porque eu tenho mais o que fazer. Só que aí, a gente lê uma coisa dessas. A gente lê o Ciro apoiando o Enéas, elogiando o Enéas, reproduzindo teoria da conspiração, tanto de Deep State, de Estado Profundo, quanto de o judeu internacional financia o identitarismo nos partidos de esquerda. E aí vem falar que eu tô exagerando, né? E também, a Nova Resistência tá lá no PDT, tá muito confortável, inclusive lá no PDT. Quando falaram pra eles, como que vocês se infiltraram no PDT? Eles falaram, eu não me infiltrei em nada não, eu só me inscrevi mesmo e entrei. Eu só tô lá, sabe? O que, obviamente, né, tipo, o PDT é um partido de aluguel. O Carlos Lupe não tá nem um pouco incomodado também. Então é isso, né, só pra terminar, eu vou fazer, assim, eu sou materialista, né, gente? Então eu vou fazer uma análise mais fria da questão. Pau no cu desse careca filho da puta do caralho. Essa é a minha análise fria.